Uba! Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Boa noite, galera massa. E aí, beleza? Ó, fábrica de música aí já. E aí, minha galera, beleza? Bom, já vou começar aqui a adicionar o nosso convidado de hoje, né? Que hoje a gente vai trocar aqui uma ideia com Kiko Dittert, que é um guitarrista fenomenal aí de heavy metal. Tá morando fora do Brasil aí, vai estar trocando uma ideia com a gente hoje aqui sobre suas experiências com sua banda, né? A Ancient Machine e Dreadnoks, né? Esperar ver aqui se ele dá um salve pra gente. É o Kiko entrou. Pronto, aguardando o Kiko aí, dá um salve. Ô! Salve, Kiko! E aí, meu querido Rômulo, beleza? Beleza, satisfação enorme estar aqui trocando ideia com você hoje. Muito obrigado Rapaz, aí por ter aceitado esse convite. obrigado você pelo convite, fazer parte aí do grupo Música Massa, falar um pouquinho sobre música, é, contar um pouquinho da minha história. Muito obrigado aí pelo convite. E parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo, né? Muito legal. Eu acompanho aí os teus posts. Muito legal você estar dando esse valor à música, né? Então, deixa eu acertar aqui só minha câmera. Então, parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo. Ô, Kiko, muito obrigado mesmo. Deixa eu ajeitar a minha aqui também para ficar com a minha colinha aqui, né? Para a gente poder trocar essa ideia. Eu agradeço muito seu convite, porque assim, seu convite não, né? Você ter aceitado o convite. Porque a ideia da página justamente era essa, assim, encurtar essa distância entre os artistas e o público, né? E assim também eu fico matando minha vontade de ser entrevistador e trocando ideia com a galera, assim, que eu admiro o trabalho, né? Muito Ó, bom. galera, Sempre bom bater um pronto. papo, dividir experiência. Kiko, pra galera que tá assistindo aí, só uma curiosidade, você tá falando da onde nesse exato momento? Estou falando do Canadá, Vancouver. Que horas são aí agora? São 3 horas. 3 horas da tarde. Putz, aqui são 8 da noite, né? Então a gente tá trocando essa ideia aí com você. Kiko, pro pessoal saber quem é você assim, você tem como se fazer uma breve apresentação Claro, para o pessoal claro. aí? Então, pessoal, meu nome é Kiko Ditter, eu sou um guitarrista, nasci, criado, vivi boa parte da minha vida no Rio de Janeiro. É, Tenho 44 anos, então saí do Brasil em 2017, tem pouco tempo, tem 3 anos só. Então, boa parte da minha história foi no Rio, lá que eu aprendi a tocar guitarra, lá pelos talvez 14 anos. E aí, pouco tempo depois, formei minha banda, que é a minha banda do coração, Dreadnoks. E, e aí, morando lá todos esses anos, casei, tive filho. E a um belo dia, com 2 meninos, com essa violência toda do Brasil, a gente pensou, olha, talvez seja a hora da gente ter uma experiência fora, é, criar os meninos num lugar mais seguro e etc. A gente começou a estudar algumas possibilidades, veio para o Canadá e estamos aqui em Vancouver. Mas continuo tocando guitarra com todos os projetos, fazendo o possível para levar todas as coisas que a gente tem que levar, né? Família, trabalho, música. É... Tive assim a felicidade de, com Dreadnoks, a gente ter aí 3 álbuns, muitos shows tocados, muita experiência. Foi onde a gente realmente saiu do zero, sem saber nada, tudo molecada. E 27 anos de banda. Então, mais tempo que os filhos, né? Então, Com certeza. é um filho e a gente está até hoje ativo. Obviamente, a distância atrapalha um pouco, mas hoje não tem muita desculpa para essa história de distância, porque você tem internet, hoje está tudo mais fácil. E há 3 Pode anos gravar aqui. daí. Rapaz, E fora gravando assim, você pode aqui, gravar daí. fazendo tudo. Vou te falar que toda a experiência que eu tive aqui, inclusive, ficou melhor, porque
você consegue gerenciar melhor o tempo, né? Uhum. Você não precisa deslocar e etc. Então, é, eu acho que isso aí foi uma mudança para melhor. Massa. Ô, Kiko, você falou que você começou a tocar com 13 anos, Por aí. por aí mais ou menos, assim. E como é que foi isso? Assim, você do nada decidiu guitarra ou como é que foi? Você teve alguma Então, experiência antes aí? interessante, porque na minha família, pai e mãe, meus pais são músicos, né? O meu pai já é falecido, mas meus pais sempre foram músicos, professores de é, canto lírico, piano. Então, eu cresci num ambiente de música, né? Meu pai cantor lírico, meu pai mais novo ganhou um concurso na TV e foi morar fora, morou em Portugal, fez uma bolsa de estudos lá, depois voltou. Então, a carreira do meu pai, dos meus pais, sempre em música. E a minha mãe, professora de música na UFRJ, meu pai do Teatro Municipal. Mas a questão da guitarra veio por conta do meu irmão, que o meu irmão Aham, obviamente também influenciado, porque a gente tinha, quando era pequeno, a gente tinha dois tipos de aula durante a semana, né? Oboé e piano. aham. E aí eu não gostava de oboé de jeito nenhum. Piano, às vezes eu enrolava para fazer, mas eu tinha aula lá de piano, etc. E aí o meu irmão mais velho, ele um dia começou a tocar guitarra. E aí Uhum. ele formou uma banda de rock pop e com isso eu comecei a assistir toda aquela movimentação de ensaio, ir no ensaio da banda, quando eles faziam uma apresentação, sarau no colégio. E aí eu comecei além de hold, né? Comecei a curtir, a pegar a guitarra ali emprestada, dar uma brincadeira e etc. E daí que começou a vir a vontade de basicamente meio que imitar o irmão, né? Quero fazer Aham. a mesma coisa que meu irmão está fazendo, etc. Aí comprei a guitarra, talvez com uns 15 anos, que é a guitarra que eu tenho até hoje, ó. Até vou pegar aqui para mostrar. Ó. Por favor, por favor. A primeira guitarra é uma relação de amor, né? Pois é, Tem que ó, ter ela essa até aqui hoje. ó, é uma Charvette vermelha, tem até o símbolo Dreadnoughts aqui. E eu trouxe, dentre as guitarras que eu trouxe para o Canadá, essa tava. Na verdade, eu só vendi uma guitarra para vir para o Canadá. É até curiosa essa história, porque quando eu embarquei, na época, tinha uma regra de peso, tá? De excesso de peso, de peso de mala. E eu estava levando 5 guitarras. E aí eu passei muito. A... E o cara da empresa Delta de avião falou assim: olha, normalmente você não conseguiria nem embarcar com essas guitarras. Mas o cara meio que ficou com pena de mim, que eu falei assim: caraca, ferrou. Eu não vou sair daqui sem minhas guitarras, não vou embarcar. Minha esposa e meus filhos já Aham. estavam no Canadá e eu estava indo em seguida. E aí, cara, eu paguei uma multa lá, caríssima, para poder trazer as guitarras, mas trouxe. As Aquele crianças valor vieram. de. Nossa. Não, e é bem comum, assim, né? Recentemente eu acompanho muito também o Guilherme de Sá, né? Que era o cantor do Rosa de Saron. Isso. E aí eu vi ele falando que ele se desfez de muita coisa, né? De violão, de guitarra, justamente por causa disso, né? Do transporte, né? Eu vendi E, muita pô, coisa. Eu vendi muito equipamento que eu tinha, violão, vários aparelhos, etc. Primeiro que eu sabia que eu ia vir para cá, eu ia ter uhum, acesso, né, a mais equipamentos, etc. Por um lado, eu me arrependi de vender algumas coisas, por outro, não, porque você acaba achando que vai ser mais fácil comprar aqui, mas no final das contas, é, você vende eu lá já. muito barato e aqui você tem que comprar o valor cheio, né? É, Aham. então, mas eu fiz questão de trazer as guitarras. Mas é bom. Então, guitarra. Eu tenho duas. Eu tenho duas guitarras. Eu tenho um Washburn, que é a minha guitarra desde os meus 16 anos, e eu tenho uma Les Paul Fênix que eu comprei agora. Opa, Né? Tocar, não toco, né? Não sou um Guitar Hero igual a Vossa Senhoria, que isso? mas assim, quando eu penso falar assim, tem que vender alguma coisa, eu já olho para azul ali e falo, não vem, tem que guardar Não, aí, tem pois que é. ficar. Não dá. Isso aí a gente vai colecionando aqui. É uma.
Volta e meia eu olho uma guitarra na loja ou na internet, falo, ai caramba, acho que eu vou querer aquela. Já não tem mais E, onde e a botar. esposa não, e a esposa não reclama quando chega com a guitarra nova em casa, não? Olha, eu comprei, tem um ano atrás, eu comprei uma Gibson Explorer e ela deu uma reclamada, mas eu falei, amor, poxa, eu quero. Tem, tem mais um lugar para guardar, vamos lá. Ô, Kiko, é, uma diferença que você já falou aí é na questão da acessibilidade nos instrumentos, né? Aqui no Brasil rola muito esse romance, né? Aqui a gente já sabe que a gente paga muito caro. E essa diferença aí, que você falou, paga o valor cheio, tem muita diferença quando você chega aí, assim, quando faz o câmbio, alguma coisa assim, ou é balela? Não tem tanta. Olha, o grande ponto é o seguinte, quando você ganha em dólar e você gasta em dólar, na verdade, a diferença do câmbio não vai fazer mais diferença, não vai ter mais relevância, porque o quanto eu ganho aqui, o quanto que eu vou poder comprar aquele equipamento, né? Que é Uhum, diferente se eu estiver ganhando em dólar aqui, comprar um equipamento teu, se você estiver vendendo a guitarra aí no Brasil e vender para mim. Aí eu tô na uhum, vantagem, porque aí se sim. eu no dólar tá, sei lá, quatro reais, sei lá quanto tá, aí eu vou ter vantagem em comprar um equipamento de você. Mas estando aqui, dependendo do tipo de equipamento, você, enfim, você vai ter que se planejar financeiramente para comprar. Mas eu vejo uma vantagem sim, mas não vejo tanta. O que eu acho legal aqui com relação ao equipamento é, você pode chegar numa loja e alugar praticamente quase todas as guitarras, inclusive guitarras novas. Você chega lá, você aluga a guitarra, você paga por dia, por semana, por mês, testa aquela guitarra. Se você gostar, você compra a guitarra. E isso serve para. Moço, Não, isso é maravilhoso. no Brasil, Não, e isso dois, é exatamente. descartado aqui no Brasil. Culturalmente não ia funcionar, né? Não ia funcionar no Brasil. Aqui você tem que ter uma ficha limpa, a Uhum. loja tem que avaliar a tua ficha, você faz uma aplicação. Geralmente você tem que ser recomendado por alguém. Então, até o meu companheiro de banda, baixista, o Emerson, né, da Ancient Machine, ele que me recomendou na loja, falando, ó, esse cara aqui eu recomendo, por quê? Porque alguém já tinha recomendado ele para comprar um Uhum. equipamento e alugar. Então, foi assim que eu consegui ter essa ficha. Então, hoje eu posso chegar lá e alugar ou comprar qualquer equipamento, ou pagando parcelado, ou podendo alugar amplificador, pedal, guitarra, tudo que você possa imaginar, praticamente tudo. Você só não consegue alugar guitarras assim, tipo Gibson de US$ 5.000, guitarras mais high-end, você eles obviamente não vão alugar. Agora, fora isso, você aluga tudo. Imagina isso aqui no Brasil, que para começar a banda aqui é uma dificuldade, né? Se a gente tivesse como, se não fosse os estúdios, né, que você paga para poder fazer um ensaio, alguma coisa assim, um menino sem um violão não tinha como começar nada. Não, Se tivesse essa cultura aqui, eu acho que facilita. isso é uma coisa assim realmente sensacional. Inclusive, você pode se planejar, por exemplo, eu vou dar um show e aí esse show, por algum motivo específico, seria legal ter um violão. E eu não tenho violão. Uhum. Eu vou lá na loja e alugo. Alugo, dou o show, toco com o violão, depois eu devolvo. Poxa, que é cultura, Cara, é é legal. incrível isso. E, por exemplo, assim, além dessa diferença, como é que você analisa o cenário musical aí, em virtude do Brasil? Como é que você vê? Viver de música aí, como é que é em virtude de viver de música aqui? Olha, é difícil como qualquer. Eu acho que música em geral assim, é uma atividade que você realmente, como eu acho que toda atividade hoje em dia, para você ganhar dinheiro e viver exclusivamente daquilo, é difícil. Uhum, Eu vejo algumas vantagens aqui. Uma delas é o que eu falei para você, o acesso que você tem ao equipamento, ao acesso que você tem, por exemplo, de programar um show, né? O governo aqui ele tem alguns programas onde você pode aplicar e conseguir dinheiro para você fazer o teu CD ou fazer o teu show, né? Então são coisas uhum. assim factíveis de acontecer.
Ah, outra coisa que eu acho super importante é você não ter que se preocupar com assalto em nenhum momento. Ou seja, eu posso pegar minha guitarra, pegar o metrô, ônibus, andar 30 minutos no ônibus, andar na rua, e a chance é, cara, próxima a zero de alguém roubar teus, assim, roubar de assaltar, né? É óbvio Uhum. que aqui você tem que tomar cuidado, sim. Você não pode deixar teu equipamento no carro. Eu já ouvi história de banda que deu show, deixou tudo dentro do carro, foram lá, quebraram o vidro e roubaram os equipamentos. Então, mas isso é um furto, né? Assim, a pessoa não está ali. Agora, o embate de ter alguém com uma arma e assaltar você, isso é praticamente zero. Então, isso Dois caras em uma moto, não tem. eu acho sensacional, porque se eu quiser ensaiar 10 horas da noite, andar na rua, pegar ônibus, etc., eu posso andar tranquilamente, como eu já fiz várias vezes. E isso aí Nossa. te dá tranquilidade, por exemplo, para você marcar uma sequência de shows que é mais afastado e etc., você não precisa se preocupar com isso, né? Com essa questão, com esse componente de assalto, violência, etc. Coisa que no Rio, eu me lembro que determinados lugares para a gente tocar, eu tinha que escolher a guitarra que eu ia levar, porque eu pensava assim, cara, eu vou levar essa guitarra aqui, que essa aqui, se eu for assaltado, vai ser ruim, mas não vai ser o fim do mundo. Agora, a minha Gibson nova eu não vou levar para aquele show. Puta, é foda. E Entendeu? E aí assim, você você começa, acabava. né? Imagina que seja um show importante, e aí por algum motivo você fala, cara, não vou levar, principalmente no Rio, né? No Rio eu escutei vários casos de músicos profissionais que tiveram o equipamento roubado logo após o show, ou seja, os bandidos, os criminosos sabiam que eram equipamentos caros e estavam esperando o músico sair para assaltar. Aqui na Bahia mesmo, não vou nem longe, porque eu sou baiano, né? Vitória da Conquista aqui perto, teve um show do Oficina G3. O Aposan Adoro. perdeu o material dele. Roubaram tudo? O Aposan roubaram, eu não sei se foi pedal, não sei o que foi, só foi o Aposan distrair e o povo passou a mão. Não é, brasileiro tem que ser estudado, não tem pra onde correr, não. O pessoal fala bem assim que antigamente o jeitinho brasileiro era o negócio de ser o boêmio, né? Hoje não, hoje o jeitinho brasileiro é querer lesar mesmo sem dó nem piedade. Não, Então, É, assim, eu acho que resumindo, você aqui é mais organizado, né? Então, por exemplo, se você quer participar de um festival, é mais justo. Você vai aplicar com a tua banda, você realmente tem chance de participar do festival. Então, assim, esses 3 anos, que ainda é pouco, mas assim mesmo eu tive algumas oportunidades interessantes que eu nunca imaginava que ia acontecer assim de uma maneira tão fácil, simples. Não é que era fácil, mas foi simples. Ou seja, o que eu preciso fazer para fazer aquilo ali? Você tem que fazer isso e isso. Aí você faz isso e isso e você consegue. nossa. É. É, é, antes de, quando eu conheci o seu trabalho, né, foi assim, seguindo o Renato Tribuzzi, aí eu vi aquela música que você compôs com ele, né, fiquei louco, já fui verificar, né, que a gente fica naquele movimento, né, volta Tribuzzi, e aí Exatamente. tudo que a gente vê de novo atrelado, a gente vai procurar, né, e eu gostei muito do seu trabalho solo, e aí eu descobri a Dreadnoks através disso, né, logo em seguida já te segui via Ancient Machine, e aí eu queria te perguntar o seguinte, com esse tempo todo que você está trabalhando com música, já 27 anos, né? Eu tenho 31. Pouco tempo depois que eu nasci, você já estava com música. Como é que foi, assim, ter trabalhado com grandes nomes da música, como o próprio Renato, entre as outras participações, assim, que você fez? Como é que o menino que começou a tocar guitarra, começar a trabalhar com os grandes, ser reconhecido de igual, como é que foi essa Não, experiência aí? realmente, excelente pergunta. Olha, fantástico. Eu acho que a trajetória, você realmente sai do zero, garoto. é, Gravamos o primeiro CD numa época que não tinha, numa época que era fita de rolo, né? Que a edição era completamente diferente e foi só que assim, cada experiência dessa de show, de gravação, a gente sempre esbarrava com alguém que já tinha muito conhecimento. Então, o primeiro Uhum. cara que gravou o Dreadnoks foi o Daniel X, que ele é um cara super conhecido no Rio de Janeiro, guitarrista, produtor, técnico de som. Já era
a gente era garoto, ele era mais velho que a gente, então a gente aprendeu com todo esse processo de gravação, de organização, né? O que fazer, o que não fazer. E com o tempo, você vai aprendendo com essas pessoas. Então, isso que eu achei legal. Até chegou a hora de conhecer o Tribuzzi. Quando a gente conheceu o Tribuzzi, num primeiro momento era amigo e colega de banda, porque a gente chegou a se apresentar com o Tribuzzi lá no teatro, no Circo Voador. Foi um show que a gente deu, foi Dreadnoughts, a banda do Tribuzzi, Horizon e Dark Avenger. Só a pancada. E aí depois, alguns anos se passaram, ele teve todo o sucesso dele lá com o Tribuzzi mesmo, né? E quando ele começou a produzir banda, a gente teve a oportunidade de ter ele como produtor. E foi com ele que também a gente subiu de nível mais uma vez em questão de gravação, composição, né? Tudo relacionado à banda. Ele ensinou tanta... Eu devo tanta coisa a ele, porque realmente foi muito engrandecedor. A gente fez o Dance of Ignorance, que foi em 2010, com ele. Depois fizemos o The Hero Inside, com ele também, em 2014. Desde domingo eu tô ouvindo que não para. Esses 2 álbuns aí. Pois no repeat. E aí, o The Hero Inside, que a gente já tinha mais experiência, mais bagagem, a gente convidou para fazer a mixagem o Roy Z, também outro monstro, né? Só fera. Então, eu acho que a tua trajetória, ela é sempre... Você sempre cresce quando você encontra pessoas melhores que você e você dá a oportunidade, se dá o direito de aprender com aquelas pessoas, né? Porque, com certeza, você já viu uma situação onde a pessoa não quer aprender com o outro. E quando você não quer aprender com o outro, você perde uma grande chance de crescer, né? Então, eu acho que foi isso. O Dreadnoughts, com esses 27 anos aí, foi uma oportunidade, errando, acertando, encontrando pessoas como o Tribuzzi, como o Alexandre Macedo, que é o dono do Full Sound Studio no Rio, que gravou tanto o Dance of Ignorance como o The Hero Inside também, técnico de som, cara top, estudou lá fora. Isso tudo aí você vai aprendendo e também encontrando, assim, como você perguntou aí sobre pessoas que eu conheci quando eu fiz o meu projeto solo, né? Tive a oportunidade de fazer com o Mark Bowles, o ex-cantor lá do Wing Malmsteen, o Bob Katsionis, do Firewind, a Maxi New, que é uma vocalista do Vision of Atlantis, e também ela é vocal coach lá do The Voice, na Grécia. E o Tribuzzi cantou, teve o Robson Pontes. Então, assim, com relação a esse projeto, dessas pessoas assim de gabarito que eu conheci, eu me impressionei muito assim com o contato que eu tive com o Mark Bowles. Todos foram fantásticos, né? Porque eu tive uma linha de corte que era o seguinte: eu só vou me relacionar com quem realmente for agradável, né? E eu infelizmente, eu tive contato com algumas pessoas que não foram agradáveis, que eu admirava e que eu me decepcionei, né? Então, não vou comentar. Não teve isso com o Jorge Land, não, né? Por favor. Não. Não teve isso com o Jorge, não, né? Não, mas eu me decepcionei com umas 2 pessoas que eu achei, assim, realmente bem, assim, babacas de tratar, sabe? No tratamento do business. Mas o pessoal que participou, fantástico. O Mark Bowles me impressionou, assim, como ele era simples e preocupado de, cara, e aí, gostou? Você quer que eu refaça? Me diz aí, me dá teu feedback. Nesse nível. Isso é bom. E te stalkeando, né? Eu falei assim, vou olhar aqui quem... Ó, Thales falando com você. Salve, Kikão. Eu tava... Thales é o nosso vocal do Ancient Machine, cara. Pô, o cara top demais. Canta pra caralho. Ele curte muito a Oficina G3 e o Rosa de Saron. Não, pô, ali você é doido, tem que ouvir mesmo. Eu tava te stalkeando e aí eu vi que Elise Ride do Amarante, ela te segue. Você chegou a conhecer ela? Trocar alguma ideia? Como é que... Eu cheguei a conhecer ela e nessa época do meu trabalho solo,
foi uma pessoa que eu fiquei também muito assim. Foi até bom você ter tocado nesse assunto, porque eu não ia lembrar de falar. Eu era uma pessoa que estava na minha lista, assim, no top da lista para participar. Só que, porra, ela é muito famosa, a agenda dela era assim, louca. Eu falei com ela diversas vezes, mas infelizmente a gente não conseguiu, mais obviamente por causa do lado dela, né? Que ela estava sempre viajando, ela não conseguia parar. E eu tentei esperar o possível, mas teve uma hora que eu falei, cara, eu não posso parar Você tem tudo que andar. por conta de uma pessoa, né? Eu não criei a música pensando naquela pessoa, que eu até entendo. Tem projetos que você pensa, olha, eu vou fazer essa música para esse cara aqui, não foi o caso. Então eu tive que let it go, deixar e falar, poxa, vai ser uma próxima oportunidade. Mas eu fiquei muito feliz de uma pessoa super legal. A gente falou várias vezes e tive uma ótima impressão dela. Parece ser gente boa, né? Pelo que a Parece. gente Não, acompanha ali. parece não, é. Posso dizer assim que pelo meu contato ela é. Quando eu conheci o trabalho dela, foi mais ou menos assim, na mesma vibração que eu conheci o seu, né? Sou muito fã do Camelot. Na época eu vi que o Amarante ia excursionar com o Roy Khan ainda, aí eu falei assim, que porra é essa aqui, moço? Deixa eu ver esse trabalho aqui. Quando eu olhei a sonoridade, rapaz, foi o quê? 2000 e pouco? 2017, 2016, sei lá, né? Não. Eu sei que não tem muito tempo, não. Quando eles apareceram, né? Estouraram, assim. Eu falei, porra, uma proposta bem diferente pro metal, né? O pessoal ainda dizia assim que era Barbie Metal, porque ela era meio Britney Spears. É, ainda continuando assim nessa pegada assim, de música, como você viu aí, você falou chegou a gravar de fita, né? Pegar todas essas dificuldades aí. Como é que você vê o consumo musical hoje, com esse negócio de streaming? Porque assim, eu já vi aquele Luiz Calil, ele falando que a velocidade hoje mata a gente, porque antigamente a gente consumia, gastava álbum, né? A gente esperava a banda gravar um disco, ouvia aquele disco todo, minha namorada até brinca comigo, porque eu sou muito de ouvir disco. Eu ouço os singles quando saem, mas quando eu boto o disco todo, eu ouço o trabalho conceitual todinho, né? E o Luiz Calil falava assim que é chato hoje a velocidade, né? Você lança um single hoje, essa música não dá nem tempo de gastar, né? O pessoal já quer material novo de imediato, assim. E como é que você enxerga isso, esse lado dos streamings e essa velocidade de consumo hoje? Bom, acho que a primeira coisa a se pensar é que você não tem como lutar contra essas tendências, né? É impossível, né? Quando entrou o Apple com o iTunes, quando começou essa história de baixar, né, música e o pessoal começar a piratear, isso, assim, internet, você não consegue dominar e segurar isso. E agora a gente tem Spotify e outras plataformas digitais. O que eu sei é assim, que você hoje, como músico, você não consegue sobreviver dos streamings que tem. Você tem que ter um volume assim absurdamente animal de streaming para você poder ter um mínimo de rendimento. Então, se a gente não estiver falando de, cara, artista top, tipo Justin Bieber, que o cara tem milhões de plays por, sei lá, por dia, talvez, você não vai conseguir viver disso. Mas a gente pode dividir essa tua pergunta em duas partes, né? Antes do Covid e depois, né? Antes do Covid, a maneira que as bandas estavam fazendo era dando turnê, vendendo merchan nas turnês, fazendo o meet and greet com os fãs, e era basicamente isso aí, e complementando com outras coisas, tipo dando aula, fazendo aparição, guest, tocando em álbum dos outros e etc. Depois do Covid, acabou essa história de show, por enquanto, né? Há um ano não tem mais show. Então, quem dependia 100% de estar na tour, que a gente chama que é o cara guigueiro, que é o cara que faz gig, ou o cara que tem banda e toca direto, não tem mais essa receita. Então, quem já estava botando o pé no lado online, sofreu menos, né? Então, Sim. sei lá, vou te dar um exemplo aqui rápido.
Vamos lá, o guitarrista Marcelo Barbosa. Ele é do Angra, ele tem a loja dele, o business dele de dar aula, correto? Mas ele também tem o business dele online, de você comprar o curso dele online, você aprender. Então, ele foi uma pessoa que, com certeza, nessa situação, ele sofreu menos, porque um lado do business dele parou, que foi a aula presencial, mas ele começou a dar aula online e o curso dele online continuou vendendo. Então, eu acho que, como todo negócio, você tem que se adaptar, né? Então, você imagina, assim, sei lá, um personal trainer, o cara estava sempre lá na academia dando aula e, de repente, de uma hora para outra, não tem mais aula para dar, ou ele vira a chave para dar aula online, ou não vai ter mais. Então, eu acho que todas as profissões estão passando por uma fase difícil, com certeza do músico está entre elas, mas você tem um mar de oportunidade online, né? De você se reinventar, ou você dar aula online, ou você criar cursos online, ou você... Hoje em dia tem essas plataformas, Apoia-se e etc. Parece que o YouTube agora você consegue fazer eventos e o pessoal tipo, faz uma doação. Então eu tô vendo artistas que estão fazendo eventos regulares, os fãs assistem e fazem lá doações. Isso é bom. O bom do streaming, assim, o que eu enxergo como leigo, né, foi o bom que foi a redução também da pirataria, como você mesmo falou aí, né, que pelo menos hoje você escuta o material e tá, de certa forma, nem pagando, seja uma besteirinha, mas você tá pagando o artista, né? Que antigamente era só MP3, que você falou, Dark Avenger, aí eu lembrei de Totem, lembrei de tanta coisa que a gente ouviu quando era mais novo. No interior da Bahia, que não tinha como encontrar o material original, aí tinha que ser os MP3 baixados, né? Aí Tribuzzi vai matar todo mundo aí, porque sabe que tava pirateando o material dele. Não, e antigamente, quando você assinava contrato com alguma gravadora, você não tinha controle do quanto que vendia da tua música, etc. Era o que a gravadora passava para você. Teu controle era zero. Você não tinha nem, muitas vezes, dependendo do contrato que você assinava, nem a propriedade. Hoje, o artista ele meio que gerencia a carreira dele, na maioria das vezes, né? Quando não são essas bandas mainstream. Ele é o cara que grava, muitas vezes no home studio dele, ele lança direto no Spotify, ele detém todos os direitos, ele cuida da parte artística dele toda. Quando ele vai para turnê, ele negocia, ou no máximo ele contrata um agente para poder fazer toda a parte da turnê dele, mas em grande parte ele está no controle da carreira dele. Que é uma coisa que está sendo exigida já há muito tempo do artista, né? Então, não é só o cara pegar e tocar pra caramba guitarra. O cara tem que tocar pra caramba guitarra, mas tem que entender de business. O Kiko Loureiro fala muito disso, né? Eu ia falar isso agora, né? Que ele direto a gente tá olhando na internet, aí ele fala, né? Arrasta pra cima aqui pra saber como vai gerenciar a sua carreira. Pô, ele é um cara muito diferenciado, sensacional. Você vê que ele conseguiu dar saltos assim na carreira sensacionais. Óbvio, ele é excepcional na guitarra, mas ele também se desenvolveu na área de business. Então, ele cuidou da carreira dele e ele teve uma visão, né? Isso. E assim, a gente falando de internet ainda, né, desse novo mercado, é muito interessante como a gente também tem mais acessibilidade hoje, né? Porque o algoritmo, a bolha, ela cria um negócio interessante, né? Porque assim, quando o Spotify ele dá no finalzinho do ano que você conheceu 40 artistas, 500 e tantos estilos musicais diferentes, é devido à bolha, né? Que ali eu estou escutando o Dreadnoughts, entra na rádio, vai me dar bandas com gêneros parecidos, né? Isso possibilita a gente conhecer muita gente, assim. Foi numa dessas que eu conheci o trabalho do Perception aqui no Brasil, a banda do Kleber Ramalho. Você já ouviu? Conheço. O Kleber é meu brother, lá do Rio também. Tô doido pra trazer ele aqui no Música Massa, dar uma conversada com ele. De vez em quando eu converso com ele. Só que o cara já tá cantando ali com Soul Spell, né? Vai ficar mais difícil. Cara sensacional, já vi muito vídeo dele fazendo cover, né? Sensacional.
Não, e a sonoridade do Perception também é uma sonoridade muito boa, né? Curando o progressivo ali. Não, os caras são Nessa top. questão, nessa questão de sonoridade, Ancient Machine e Dreadnoks, particularidades assim, o que é que você acha? Porque eu não posso te pedir para falar mais de uma da outra, né? Porque são propostas diferentes e são Não, suas eu bandas. apanho dos dois. Não pode mandar o pai dizer qual é o filho que é preferido, não, não pode. Olha, é, são estilos diferentes para começar, né? O Dreadnoks é um heavy metal tradicional, muito baseado. Bom, eu estou falando aqui por mim, porque cada um da banda tem estilo diferente que gosta, pessoal, no Dreadnoks, mas o Dreadnoks, a pegada é muito assim, Metallica, Megadeth e coisas do tipo, Os né? ritmos. Somado ali ao que cada um mais gosta. Mas é essa pegada, um som mais oitentista, assim, mais metal tradicional. E uma banda que tem muito tempo, é o que eu falei para você. A gente saiu do zero para aprender em 27 anos de estrada. O Ancient Machine é uma banda que foi criada no Covid. Então, eu estava em casa vendo televisão, o Emerson, que é o baixista, o idealizador aí da banda, ele me mandou uma mensagem. A gente já foi companheiro de banda. Assim que eu cheguei no Canadá, eu montei uma banda, tá? E aí o Emerson entrou nessa banda, era uma banda de vocal feminino. E eu estava muito ainda nessa tendência do meu projeto, né? Que eu gravei com a Maxinil. Então eu falei, olha, eu quero ter uma banda com mulher cantando. Então formamos essa banda que, curiosamente, o Emerson entrou. Eu não conhecia o Emerson. Gravamos 2 músicas, ficou muito legal, mas a banda não deu continuidade. E quando entrou essa questão de Covid, eu ficou um tempo sem falar com o Emerson, e aí ele me mandou uma mensagem um dia falando, cara, olha, eu tô com uma música própria aqui, você topa gravar guitarra sem compromisso? Eu falei, cara, tá bom, manda aí a música. Eu vim aqui, gravei, mandei para ele, e ele falou, cara, sensacional, porra, foda, vou botar um vocal. Aí ele falou com o Thales, eu nem conhecia o Thales. E quando a música veio pronta, eu falei, caralho, porra, não esperava isso. Não, e é um som muito bom mesmo, bem Pois gostoso de é. ouvir. Assim. E a música, quando foi para o Spotify, cara, bombou. A gente já tem mais de 10 mil plays. Tem 3 meses de música, de lançamento da música. A gente já está em algumas playlists por aí. A gente não fez praticamente nada em termos de Tá mídia, bem de orgânico. marketing. A coisa foi orgânica. E só que a diferença no Ancient Machine é que é hard rock, diferente do Dreadnoks, que é heavy metal tradicional, é uma outra pegada. No Ancient Machine a gente fala muito de... A gente brinca, muito amor, quero namorar você, coisas desse tipo, bem temas assim leves, né? Som oitentista. E eu acho que com um ponto que são pessoas que já tiveram experiências, né? O Thales e o Emerson tiveram experiências já das carreiras deles, e o que juntou pessoas assim que já tinham uma bagagem. É a minha cachorra, tá? Desculpa. Não tem problema não, eu tenho 4 aqui, só que estão quietinhos ali. Então, juntou essa galera que, com esses skills, e num momento que estava todo mundo parado, o mundo parado, e deu essa liga. Foi uma coisa assim que não foi planejada, né? Então o Ancient Machine começou com uma música que era para ser, olha, vamos ver uma música aí, e aí virou uma banda. As E 2 disco, são sensacionais. tem disco para sair pra gente aí da Ancient Machine? Olha, com Ancient Machine, até agora, o nosso planejamento é lançar uma música, sempre uma música. Então, a gente já tem lançamento programado para janeiro. Aliás, a gente vai lançar uma música agora no Natal, mas é uma música de Natal, que a gente fez uma performance. Então, já está para sair. E aí, em janeiro, vamos lançar uma música nossa própria, né? Em janeiro, acho que dia 4 de janeiro já está programado.
Depois, em fevereiro, já tem outra música para sair, já pronta, já está mixada. Então, a gente está bem em linha aí com a agenda, que é sempre estar postando uma música para completar aí o álbum. Mas a gente não pensa em lançar tudo de uma vez, muito pelo que você falou, porque eu acho que a pessoa hoje em dia, se eu pego assim 12 músicas e jogo para você, tudo bem que você falou que você tem o perfil de escutar as 12 músicas, mas boa parte das pessoas não tem mais. O que a pessoa vai fazer? Ela vai pegar das 12 músicas, ela vai ouvir as primeiras, a que ela gostar mais, ela já adiciona na playlist dela e nunca mais ela vai escutar o álbum todo. De verdade. Isso E eu nisso ouvi, sabe, aí da boca de perde. quem? Eu ouvi da boca do Mauro Henrique, do Oficina G3, que ele aconselhou os caras do Oficina G3 que era bem melhor você fazer singles do que você lançar o álbum inteiro. E se você reparar, os últimos lançamentos do Oficina G3 foram singles. Verdade. E é tendência mesmo, né? O pessoal, exatamente como você falou aí, tá? Ele fez aquela live dele mesmo, o Mauro, que não foi uma live, né? Foi um material de estúdio que ele mixou direitinho, deixou bem bonitinho. E aí deixou a gente louco esperando Herege. Aí lançou Herege. Aí deixou a gente mais 2 meses aí esperando o Tiro. Aí lançou o Tiro agora. O bicho também é outro marqueteiro. Pois é, É uma tendência assim. Você vê que ele cria uma expectativa em cima daquele lançamento e as pessoas só têm aquela música para escutar. Então aquela música ela vai ter provavelmente um alto giro de play. A galera vai ficar escutando direto até o próximo lançamento. Se fosse um CD, furava. É. Agora é. Você quer. Outra coisa assim, eu acho que é porque eu sou meio nostálgico, né? Eu gosto de quadrinho, eu gosto de disco e tal. E aí eu lembro de Stan Lee, né? Falando que, quando perguntaram uma vez para ele sobre quadrinho digital e quadrinho físico, né? Se um ia engolir o outro. Aí ele, na época, ele falou que não, que o papel tem seu lugar. Só que a gente tá vendo completamente o contrário hoje, né? Eu fico pensando assim, o trabalho de fazer um disco, como você gravou o disco, sabe disso, né? Vocês montarem um encarte, ver uma arte conceitual para capa, ver tudo aquilo ali. Eu gosto de pegar aquilo, né? Só que hoje está entrando em desuso, né? Se bem que o vinil voltou, né? Hoje em dia o vinil voltou, a galera tá escutando mais, mas eu concordo que é o que você falou, o pessoal tá tudo muito digital. A capa hoje em dia, inclusive quando você faz uma obra, um single, a forma como o artista cria a capa, como ele sabe que aquela capa não vai virar possivelmente às vezes uma impressão, a forma de criar aquela capa é diferente. Até isso, até esse conceito mudou, né? Entendeu? Muitas vezes o cara que faz o cover art do teu single, ele vai perguntar, cara, você vai imprimir isso ou não? Não vou imprimir não, vai ser tudo digital. Aí ele faz de uma maneira um pouco mais diferente, porque ele sabe que não vai precisar se preocupar com essa questão gráfica, né? Entendi. Até na questão da qualidade ao imprimir, né? De se vai perder alguma coisa, né? Então, aquelas coisinhas, os mínimos detalhes, né? Perceptíveis. Ainda bem que camisa de banda ainda faz, né? Isso aí a gente pode ficar tranquilo. Pois é, mas o que você falou, assim, só para deixar claro, realmente você fazer um álbum inteiro dá muito trabalho. Muito. Muito trabalho. Pensar todo... É muito desgaste. Então, Nossa, eu fico imaginando... particularmente, eu acho legal a questão do single, porque você se dedica para aquele single, assim, você põe 300% de energia naquele single para a música ficar sensacional, porque você sabe que ela tem que ser assertiva, né? Sim. Ainda mais assim, você que, como guitarrista, né? A gente até brinca assim, CD de guitarrista tem que ser mais punk do que qualquer outro, né? Porque quando a gente vai escutar alguma coisa de um guitarrista, a gente já espera, né? Quando sai alguma coisa do Gus G, eu já vou logo esperando algo completamente diferente do Firewind. Quando sai alguma coisa do Petrucci, a gente já espera aqueles riffs marcantes, né? Então, você já bota a sua cabeça ali e fala, né? Isso aqui vai funcionar, esse riff aqui tem que ser assim, no clímax, né? Ô, Kiko, como músico solo, assim,
maiores desafios, assim, maiores realizações? Como é que você encara, independente da banda, deixando as bandas de lado um pouquinho? Então, Como é que você enxerga a sua carreira? eu acho assim que o desafio de você fazer um trabalho solo é realmente você pensar em tudo. Porque quando você está em banda, você divide aquelas tarefas, né? Tudo que você tem que fazer. E quando você faz solo, eu acho que é o ideal que venha tudo de você, porque vai representar você, né? Uhum. Então, eu tive que criar as letras das músicas, né? Desses singles que eu fiz com esses gringos. Eu pensei na melodia inteira, eu cantei. Então, na verdade, o Mark Bowles, quando ele recebeu a demo, ele recebeu com a minha linha de voz e eu dei para ele uma certa autonomia para ele fazer o que ele quisesse. Mas eu dei para ele a linha de vocal. Então, você tem que fazer tudo. Você tem que pensar na linha de baixo, você tem que criar toda a parte de bateria. Quando eu gravei a bateria, né? O Robson, que é o baterista que gravou, eu estava lá no dia da gravação, eu escolhi, olha, essa virada tá legal, essa aqui não tá, vamos terminar dessa maneira. Então, assim, você gasta muito mais energia, porque tudo depende de você. Tudo as pessoas vão perguntar, e aí, tá bom assim? Quer fazer assado? E quando você tá em banda, tem muitas vezes que, na hora de gravar o baixo, eu deixo com o baixista. No máximo, eu posso dar uma Uhum. opinião ou outra, mas é bom que cada um faça a sua parte para que realmente tenha a contribuição da banda. Mas no caso do solo, você tem que pensar em tudo. Então, exige muito mais criatividade de você. Você tem que ter uma paz de espírito boa para você estar bem de composição. E na hora de gravar, não se desentender com o povo, né? A paz de espírito aí tem que ser. Você tem que estar bem clean, né? Bem zen. E eu acho que também vem uma cobrança muito grande. Se você pensou em tudo e depois você lança e por algum motivo não deu certo, é, volta para você aquela responsabilidade. Putz, não fiz certo, pô, não dei, a composição não estava boa, escolhi a pessoa errada para tocar comigo. Enfim, aí tudo é culpa sua. Nossa. E é assim, me perdi. Tava aqui viajando o que você falou. Nesse tempo todo, nesses 27 anos de música, assim, quais são os momentos assim que você considera os mais marcantes na sua carreira? Um momento assim, uma curiosidade que você gostaria de contar pra gente? Ah, olha, um deles foi, na verdade, o show que a gente deu em 95, se eu não me engano, lá no Rio, com o Angra. O Angra ele estava para lançar o Holy Land. Nossa. O nome do lugar foi Black Knight. E aí veio do Angra o André Matos, o Kiko Loureiro. E a gente tinha um show marcado nessa noite. Então o Angra ele subiu no palco e cantou com a gente lá, cara. Iron Maiden, foi Wasted Time e Flight of Icarus. E aí tem mais uma outra, Manowar, tocamos Manowar também. E assim, eu acho que olhando hoje em dia, por que eu escolho, eu penso nesse dia? Porque o André Matos, né, faleceu. A gente Sim. também não imaginava naquela época que o Angra ia ser a banda que fez tantos álbuns fodas, porque naquela época, se eu não me engano, eles estavam para lançar o Holy Lands ou tinham acabado de lançar. Eles estavam fazendo uma mini promoção, tanto é que eles foram para o Rio para isso. E o show foi sensacional. Eu fiquei no mesmo palco que o Loureiro, ele solou, eu solei, o André Matos cantou com a gente. E esse vídeo está até no YouTube. Se você digitar lá Dreadnoughts e Angra, são 2 vídeos que tem a gente tocando Eu com vi. eles. Sensacional. Então, eu tenho carinho por esse dia, porque eu repito, a gente era moleque e o Angra estava no começo da carreira deles, né? Então, eles Uhum. tiveram tanta coisa maravilhosa depois que, num pequeno espaço de tempo ali, a gente teve em vários momentos, assim, o Dreadnoughts esbarrou com o Angra, a gente já tocou com eles algumas vezes,
em shows legais. Por exemplo, a gente abriu para o Angra lá em São Paulo, na turnê deles de comemoração de 20 anos, foi em 2014, quando a gente lançou o The Hero Inside. Então, a gente teve alguns shows com eles. E então, esse aí é o que eu lembro com carinho por conta de toda essa história que eu te falei. Hoje a gente não tem mais o André Matos. O Angra foi tudo isso aí que ele construiu, essa banda internacional, que Loureiro hoje no Megadeth. Então, você pensa, caramba, eu participei dessa microparte aí da história em algum momento. Não, você falou aí do André, eu tenho uma dor no coração enorme, porque assim, 2000 e pouco ali, logo quando eu conheci o Angra através do Xamã, eu já fui ao contrário do pessoal, né, mais novo, eu conheci primeiro o Xamã e depois eu conheci o Angra já com o Edu. Então eu era louco para ver o André em palco, né? Via aquele Ritual Livre mesmo, eu faltava quebrar meu DVD, tanto que eu nem sei mais onde fui parar. E aí, Xamã teve briga, aí ficava a pergunta, né? A gente falava quem era o brigão, se era André, que tava brigando com todo mundo, já tinha saído do Xamã, ou era o Ricardo, né? Porque já tinha saído do Angra, aí depois o André saiu do Xamã e tal, e ficou aquele Xamã diferente. É. Aí quando só pra você ver como é que a Bahia é gigante, eu morava em uma cidade que era mais próxima a Brasília do que da capital do meu estado. Eu morava mais próximo de Brasília do que de Salvador. E foi ter um show do Xamã em Brasília. E por causa do trabalho e tal, logo quando o André fez a reunião, né? Aí eu falei, pô, não vou. Vai ter reunião, aí ano que vem eles devem tocar em Brasília de novo. Quando eu tava em Vitória da Conquista, quando eu entro no Instagram, André Matos faleceu. Eu fiquei assim, aí depois daquele dia eu falei, toda oportunidade que eu tiver de ver um show de metal próximo, eu vou. Exatamente. Aí eu fui no Angra, já vi, fui pro Meet and Greet, troquei ideia com o Fablione, troquei ideia com o Rafael, achei o Rafael muito louco. Já fui pro Xamã com Alírio Neto, e aí nisso aí quando eu tava em São Paulo, vi o Alírio com o Dream Theater Tribute, troquei ideia com o Ricardo Confessório lá, quem eu podia ver, eu paro, assim, hoje eu não perco uma oportunidade, porque você não sabe. A gente brinca, né? Não sabe. Esse ano aí a gente perdeu tanta gente, né? Tantos artistas aí, eu falei assim, não posso. Aí foi uma das ideias de ter começado Música Massa. Assim, toda oportunidade que eu tiver de trocar ideia com algum cara que eu sou fã, que eu gosto do trabalho, eu vou ter, porque assim, ganhando nada, eu tô ganhando. Dinheiro não, eu tô ganhando experiência, eu tô ganhando isso aqui, troca de informação, eu tô trocando ideia com você vê como é que a terra é pequena, né? Você conhece Elise, conhece Tribuzzi, conhece os caras, eu tô conhecendo você, eu tô conhecendo um Guitar Hero, né? Então isso é sensacional. Não, você tá certo, cara. Eu acho que a vida é feita desses momentos que você conhece pessoas e você tem a chance de aproveitar aquele momento ou não, né? E você sempre leva um pouco do que das pessoas que você conheceu. Por isso que eu falo que hoje em dia eu olho para trás, para tudo que a gente fez com o Dreadnoughts, agora com a Ancient Machine, com o trabalho que eu estou fazendo com o Rafael Bianzeno, que é o guitarrista brasileiro que mora aqui, que a gente tem 3 músicas juntos. É essa coleção de coisas que você aprende com as pessoas. E que você, em algum momento, também tem a oportunidade de ensinar, né? É muito bom mesmo. Deixa eu ver se é. Ó, aqui, o Thales falando Guitar Hero. Pessoal todo aqui. Emerson também tá assistindo a gente aqui. Você queria. Eu acho que assim, minhas perguntas eu terminei, né? Você queria deixar algum recado assim pra gente? Falar mais alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta para aproveitar aqui? A gente ainda tem um tempinho, né? Que com 1 hora o Instagram derruba a gente. Mas aqui, massa demais a live para conhecer novos artistas. Novos não, né? Novo pra gente, né? Porque o Kiko aí já é um monstro há muito tempo. Então, ó, enquanto o pessoal vai pensando aí, se tem alguma pergunta, qual o meu plano aí para os próximos meses, né? Como eu tinha te falado, com Ancient Machine a gente está com uma programação bem definida com relação a uma música de Natal que já vai ser lançada em breve, provavelmente até semana que vem. Depois a música própria, o nosso próximo lançamento, janeiro, depois fevereiro, provavelmente março, vai ser sempre assim, uma por mês. Com o Dreadnoughts, a gente já vem discutindo um tempo de fazer um single
tá passando um pouco do prazo aí, mas é por conta, né, assim, dessa agenda, cada um morando em algum lugar. O baixista mora em Portugal, eu moro no Canadá. Então, cada um está num lugar, mas a gente está ativo, está com a cabeça aí para fazer um single legal. Eu já tenho uma agenda com o Rafael Bianzeno, que é o meu parceiro de guitarra, para lançar uma música em janeiro, do nosso projeto aí solo, que a gente brinca, a gente chama de G2. G2. A gente chama de G2. Da minha parte, né, do meu projeto solo, eu tenho aí 2 músicas bem legais para lançar, mas que eu quero fazer no mesmo padrão, né? E para fazer no mesmo padrão, é o que eu falei para você. Precisa de tempo, precisa você estar bem dedicado a isso, porque você tem que coordenar um bando de coisas ao mesmo tempo, compor tudo. Mas tá na minha tarefa, na minha listinha aí para quem sabe 2021. No 2021, por favor, que venha todo esse material aí pra gente. Aqui, a Marina é minha digníssima aqui, ó. Ela já tá falando que quer... Opa! Eu fico apanhando do celular, tem hora aqui, viu? Opa! Que quer... Minha irmã já tá dizendo aqui que vai baixar todos os singles do Spotify, do Kiko. E Marina disse que já vai começar a curtir todo o material seu aí, né? Legal. Eu já indico logo, como a gente tá falando do trabalho mais recente do Ancient Machine aí, porque é muito, a vibe é muito gostosa mesmo. Sabe o que é que me lembrou? Não sei se você conhece. The Magnificent. Não conheço. É uma banda que o Michael Erickson, do Circus Maximus, canta. Ah, tá. Então é um hard rock muito bom. Quando a gente ouviu a primeira vez a minha galera, a gente achou que era uma banda realmente dos anos 80. É a mesma sensação que eu tive quando escutei o Ancient Machine. Então, Aí eu falei assim, caraca... Depois você me passa o link dessa banda para escutar. Passo. É muito, muito bom mesmo. O Michael Erickson canta muito, né? O Circus Maximus já é uma banda assim, progressiva muito boa. E essa proposta é completamente diferente, assim. O Thales, eu acho que você vai gostar bastante, viu, Thales? Essa pegada de vocal, assim. Ó, aqui, ó. O Emerson falando que conversou com os caras do The Magnificent. É muito, muito bom o som dos caras. E uma última pergunta aqui, antes de acabar, né, a live. E a Ancient Machine vai... Quando começar a excursionar, tem planos para o Brasil? Então, a gente já está fazendo uma pressão aí forte no Thales, que o Thales mora em São Paulo, né? E a gente brinca que ele tem que vir aqui para Vancouver para a gente poder cumprir aí uma agenda de shows. Mas eu acho que isso é bem, bem factível. Eu acho que o problema hoje em dia é mais essa história de Covid. Eu acho que o Thales, ele tá na pilha. É óbvio que é uma questão dele organizar a vida dele profissional, mas é bem factível. E a gente tem planos assim reais de tocar aqui, inclusive de fazer um clipe aqui. Boa, bom. E se rodar no Brasil também, eu quero ir, viu? Já falo logo que eu tenho esse contrato para minha vida. Ainda tem essa chance aí. Então, são planos bons. Eu acho que, sinceramente, vai depender mais dessa história de Covid, porque para o Thales vir para cá, a gente vai fazer tudo junto, né? A gente quer fazer o videoclipe, a gente quer tocar junto, de repente gravar alguma coisa junto pela primeira vez, porque eu nunca encontrei o Thales pessoalmente, cara. Você vê que doideira. Você vê, né? E você vê a química da banda, porque a gente compõe e, por incrível que pareça, a gente não perde muito tempo na música, não. O Emerson compõe a música, passa para mim, eu faço as guitarras, passo para o Thales e a gente mexe muito pouco na música. O que representa é que realmente o que cada um bota na música ali é o que é a essência daquela pessoa, né? Não tem... Então E como é que rolou assim? Você estava conversando com o Emerson e falou assim, não, tem um cara ali em São Paulo, bora chamar aqui para cantar. Como é que foi isso? O Emerson já conhecia o Thales, o trabalho do Thales, né? Em algum momento eu acho que eles já fizeram alguma coisa juntos, mas eu acho que eles não se conheciam pessoalmente. Eles podem me corrigir aí no chat. Thales até falou que eu nunca encontrei nem você, nem o Emerson. Isso, então.
Mas eu me lembro do Emerson falando assim, cara, eu já tenho um vocalista. Olha o vídeo desse cara aqui. Aí eu olhei, era um vídeo do Thales cantando, eu falei, porra, curti. Ele, então eu vou falar com ele. E aí, quando eu vi, a música já estava pronta. Cara, e é muito engraçado, porque todos os meus amigos aqui canadenses ficam me sacaneando, dizendo que quando ouve a Every Single Day pela primeira vez, depois não sai mais da cabeça. Fala, porra, isso parece uma lavagem cerebral. É muito boa mesmo. Bom, eu acho que para a gente poder se despedir direitinho aqui antes de cair a live, né? Kiko, muito obrigado mesmo, assim, coisa de doido. Eu vi seu trabalho, cheguei na cara lisa aqui e falei assim, Kiko, e aí, quer topar uma entrevista? Muito obrigado pelo exemplo de humildade, um cara muito solícito. Adorei te conhecer, espero... Vou fazer assim, vou dizer descaradamente que eu sou seu amigo. Quero ficar com essa amizade aí, porque gostei muito da sua pessoa. Com certeza, somos amigos e parabéns pelo trabalho também, por tudo que você vem fazendo. Eu acho que quando você faz um quadro sincero, né, como você está fazendo, é o que as pessoas gostam, né? Então, é o que eu tento também aplicar para tudo que eu faço, é tentar ser sincero e quem gostou, gostou. É isso aí. Kiko, brigadão. Boa noite. Vamos conversando aí logo mais vezes, né? Vamos mantendo isso aí. Quando sair a música nova, já vou estar acompanhando aqui. Pode ter certeza aí, o pessoal da Ancient Machine, que sou militante dessa banda. Gostei muito do som. Uma coisa que a gente pode fazer, se você quiser, você faz o review da música. A gente te passa a música para você fazer o review antes do lançamento. A gente pode falar fechado. Com o som aí. A gente vê alguma maneira de você faz o review e no mesmo dia do lançamento já sai o review, enfim, alguma coisa assim. Legal. Pronto, já. Eu acho que Ticas está assistindo aí. Ticas é meu editor, né? Porque eu não manjo nada de edição. Ele é o meu mago das teclas. Ticas, já fica esperto aí que então nós vamos fazer isso aí, viu? Gostei muito mesmo. Muito obrigado, meu querido. Combinado. Galera, um abraço aí. Obrigado aí por todo mundo que participou. Obrigado aí, mais uma vez, Rômulo, pelo convite. E fico à disposição. É isso aí. Abração, meu brother. Valeu, galera. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.